Uau, nós sempre gostamos de gravar vídeos, fazer lives, falando sobre experiências que o grande Criador do Universo está possibilitando que a gente venha a aprender, que a gente venha experimentar e mesmo que a gente observe na vivência de outras pessoas. Eu quero falar hoje, nesse vídeo, sobre a questão da influência do marketing e principalmente da influência da mídia televisiva, da mídia escrita e da mídia também do rádio, porque nós vivemos hoje momentos difíceis, onde existe uma parcela da população que manipula a grande maioria da população. E é muito fácil você entender esse mecanismo de manipulação, como ele funciona, porque é o seguinte: para se estabelecer um processo de manipulação, primeiro você tem que estar diante de pessoas totalmente incultas, pessoas que não conhecem verdadeiramente as situações e pessoas que são facilmente influenciáveis. Dificilmente você vai conseguir manipular uma sociedade ao qual essa sociedade ela é rica em conhecimentos, ela detém muita cultura e ela sabe verdadeiramente onde estão e onde desejam chegar. Ontem eu estava conversando com um amigo meu e eu falando para ele que o maior problema do Brasil é que o brasileiro ele não ama o seu país. O brasileiro ele ama o seu político que ele escolhe como seu animalzinho de estimação. E aí a gente observa as pessoas discutindo, as pessoas perdendo tempo nas redes sociais, com debates calorosos, com discursos inflamados e principalmente eliminando o amor e fazendo com que o ódio possa aflorar a cada momento, porque um não respeita a opinião do outro, um não tenta ver realmente a verdade, e falar a verdade no Brasil é ser condenado. A exemplo disso, nós estamos vivendo um momento da democracia muito difícil, ao qual eu acredito que no Brasil nós nunca vivemos democracia. A mesma coisa se tratando do sistema político do Brasil e se tratando do sistema econômico. Muitos defendem que o Brasil é um país socialista, outros dizem que não, mas eu acredito o seguinte: o Brasil é um país altamente capitalista, disfarçado de socialismo. E aí isso tudo provoca essa guerra de egos, essa falta de harmonia entre os povos, entre as pessoas e principalmente entre os poderes. Porque seria muito fácil a gente definir que nós somos hoje o que a China é. A China é comunista, mas é comunista e é capitalista. A China hoje trabalha em pró do valor, do dinheiro. O Brasil, muito pelo contrário, o Brasil, as pessoas não sabem nem o que elas estão buscando, elas não sabem muito de política, elas não sabem muito de economia. E eu entendo o seguinte, que é difícil uma nação que não tem conhecimento sobre economia saiba discutir política, porque o primeiro prisma para você discutir política é você saber sobre economia. Nós estamos vivendo um período aí onde o STF colocou nas mãos de governadores e prefeitos que não entendem, que entendem muito pouco de economia, o destino dos municípios. E o que é que acontece? Nós estamos presenciando uma verdadeira destruição dos comércios e empresas quebradas e a cada dia o índice de desempregado vai aumentar. Mas em contrapartida, para você que talvez é manipulado, você que anda aí assistindo a Rede Globo e reprisando apenas o que a Rede Globo fala, eu vou passar dados aqui que são interessantes. Se nós avaliarmos hoje no Brasil, o Brasil hoje, mesmo sendo um país de quinta economia, né, nós somos a quinta economia no mundo, mas se nós pegarmos os recursos que nós temos, recursos naturais, nós somos o país mais rico do mundo. Mas aí você fala: Mário, nós somos o país mais rico do mundo em recursos naturais. Como exemplo, ninguém tem a quantidade de água potável que nós temos. Os lençóis freáticos que existem abaixo dos rios da Amazônia são maiores do que o que existe em cima. E por quê? Nós somos um país pobre, nós somos o maior produtor de nióbio. E por que nós somos um país pobre? Meramente em virtude da cultura das pessoas. O Brasil não tem uma cultura de empreender, o Brasil não tem uma cultura de inventor. O Brasil não inventa, o Brasil não cria. Se nós pegarmos países pequenos como Israel, Israel tem uma cultura de empreender, de inovar, de criar. Hoje, os casos de Covid já foram zerados em Israel, ao contrário do que está acontecendo aqui no Brasil. Israel existe uma unidade dos poderes, uma unidade de tomada de decisões ao qual no Brasil não tem. E aí a gente fica nessa guerra inflamada e só quem perde é a população. A cada dia que passa,
a tendência é que o pobre no Brasil se torne mais miserável ainda, né? Nós temos várias Áfricas do Sul aqui. Nós falamos muito da África, da Nigéria, mas aqui dentro do Brasil nós temos vários municípios que são como vivem como lá na África, em extrema pobreza, extrema miséria. Mas só que isso o sistema não mostra. A Rede Globo não vai mostrar as palafitas, a Rede Globo não mostra as pessoas ali em Feira de Santana que pulam o muro do lixão para pegarem comida. A Rede Globo, a TV Subaé jamais vai mostrar as pessoas em Feira de Santana que levantam às 4 da manhã catando lixo para comer, como eu presencio todos os dias quando eu vou fazer as minhas caminhadas. Então o sistema aliena as pessoas. E o sistema faz você entender que você vive uma vida legal. O Brasil é o país que tem a maior carga tributária do planeta e você aceita isso. O Brasil é o país, se eu não me engano, onde o iPhone tem o maior preço do planeta. Mas, em consequência, o Brasil tem uma das piores rendas per capita. Em média, o brasileiro ganha muito pouco e tem uma conta que não tem como fechar. O brasileiro ganha muito pouco e vive muito mal e gasta muito porque o custo de vida é elevado. Então é o seguinte, nós estamos vivendo um processo de desassociação tremenda no Brasil e eu falo isso porque eu vivo no Brasil, a gente estuda muito sobre outros países do mundo e o Brasil vive uma crise hoje não só sanitária, o Brasil vive uma crise de identidade. O brasileiro vai ter que acordar para a vida e entender quem nós somos, o que nós queremos. Não vai adiantar alguém defender o PT, outro defender o PSOL, outro defender o PSDB, outro defender o DEM. Nós temos que defender o Brasil. Então o problema da conjuntura atual, do modelo que se faz de política no Brasil, é uma política de segregação. Coisas que Nelson Mandela, Martin Luther King lutou há anos atrás e foram até presos. Mas provocaram a liberdade dos americanos, provocaram a liberdade na África, provocaram a liberdade dos negros. A gente está conseguindo implantar isso aqui agora. Partidos políticos conseguem fazer divisão. Eu não consigo entender que nós teremos lucro, que nós teremos retorno com a sociedade dividida. Ou a sociedade se une num todo, ou a sociedade dividida ela só vai perder. Nós temos hoje um índice interessante. A BMW hoje tem um veículo esportivo, que é o M3, você não consegue mais comprar, toda a produção já é esgotada aqui no Brasil. Se você hoje quiser adquirir um Porsche 911, que custa 700 mil reais, você vai ter que pagar um ágio de 1 milhão, porque não tem. E a fila de espera no Brasil é de 1 ano. E olha o índice, nós aqui no Brasil estamos vivendo uma quebradeira tremenda, mas tem gente lucrando muito. Há exemplo disso que a Porsche hoje, no Brasil, ela tem o seu segundo melhor mercado do planeta. Então, olha a falta de associação e de equilíbrio na balança. As pessoas cada vez, os pobres ficando mais miseráveis e os ricos ficando mais ricos. E essa é a cultura do Brasil. Então seria necessário que o Brasil acordasse para a vida e realmente colocasse a placa. Nós somos capitalistas, esquecer esse negócio de socialismo. O socialismo só serve para igualar a miséria. O capitalismo ele leva a riqueza para as nações. Todo país do mundo que é rico é capitalista. O Brasil está vivendo a miséria porque está se espelhando lá na Venezuela, está se espelhando na Argentina. Eu nunca vi socialismo dar resultado em lugar nenhum. Socialismo só faz distribuir em igualdade a miséria. É uma reflexão que eu queria fazer hoje e depois a gente aborda outros temas, né? E aqui ao vivo a gente não edita, tudo aqui é bateu, levou, caiu. Se você gostou, tudo bem. Se você não gostou, não estou nem aí para você. Estou expressando a minha opinião. Tenho certeza que muitas pessoas pensam como eu penso. Sucesso sempre, uau!